Sabe aquele momento em que você acorda e sente que alguma coisa está errada, mas não consegue apontar o dedo em nada? Você olha para o lado e vê a cama vazia, a xícara de café ainda suja na pia, o celular cheio de notificações que você ignora. É aquele aperto no peito que não some nem com 3 goles de água. Você respira fundo, tenta sorrir para o espelho, mas os olhos te entregam. Você está vivendo uma mentira, só que não sabe qual parte. Você já deve ter ouvido falar desses números repetidos, desses sonhos recorrentes, dessas situações que se repetem como um disco riscado. Aquelas vezes em que você vê a mesma placa de carro ou escuta a mesma música em lugares diferentes. Parece que o universo está tentando te dizer algo, mas você acha que é coincidência porque ninguém mais parece notar. Isso não é coincidência. É um aviso. É como quando seu carro faz um barulho estranho e você sabe que precisa levá-lo ao mecânico, mas finge que não ouviu para não ter que gastar dinheiro. Só que a vida não te dá recibo. Ela só te empurra cada vez mais para a parede até você não ter escolha, a não ser encarar. E o pior é que você já tentou de tudo. Mudou de emprego, cortou pessoas tóxicas da sua vida, até mudou de cidade. Mas o aperto continua. Porque o problema não está lá fora. Está dentro de você, naquelas memórias que você insiste em reviver, nos diálogos que você repete mentalmente como um filme ruim, nas promessas que você mesma fez e não cumpriu. Você está grudada em uma fase da sua vida que já deveria ter acabado, como uma música que tocou tanto na sua cabeça que você não consegue mais tirá-la de lá. Imagine isso como uma porta que você se recusa a fechar. Do outro lado está o que você quer, mas você mantém a porta entreaberta porque tem medo do escuro. Só que quanto mais você deixa essa fresta aberta, mais barulho entra, mais poeira se acumula, mais cheiro de mofo se espalha pelo ambiente. Até que um dia você percebe que não consegue mais respirar direito dentro daquele espação. Aquele cheiro de mofo não é só da porta, é da sua própria mente. Você se acostumou tanto com a escuridão que a luz te cega. Esse é o primeiro sinal de que uma fase precisa morrer. Você começa a viver mais no passado do que no presente. Revisita memórias antigas não com saudade, mas com raiva. Revive brigas que já foram resolvidas 100 vezes na sua cabeça. Fica contando os dias para a próxima sexta-feira como se fosse a única coisa que te mantém de pé. Você se tornou uma colecionadora de games. E se tivesse aceitado aquele emprego? E se não tivesse dito aquilo para sua mãe? E se tivesse feito faculdade diferente? Cada esse é um tijolo na parede que você mesma está construindo ao redor de si mesma. O segundo sinal é quando você percebe que está usando as mesmas desculpas há anos. Eu mereço esse emprego ruim. Eu tenho que aguentar esse relacionamento. Eu preciso viver assim porque não tenho escolha. Essas frases são como trilhos de trem. Quanto mais você repete, mais fundo o trem vai, até você não conseguir mais sair daquela linha. Seu cérebro criou uma frequência de sofrimento. E agora você só atrai mais sofrimento porque é aquilo que você conhece. É como viver em uma casa com o mesmo cheiro de comida queimada há 10 anos, depois de um tempo. Você nem sente mais o cheiro, mas todo mundo que chega sente e comenta. E o terceiro sinal, o mais perigoso de todos, é quando você começa a sabotar suas próprias vitórias. Consegue aquele aumento, não comemora direito porque poderia ser mais. Termina um projeto,
Não comemora porque poderia ter feito melhor. Conhece uma pessoa legal. Não dá uma chance porque ela vai te decepcionar, igual às outras. Você está tão acostumada com a dor que o prazer te assusta. É como uma pessoa que passou a vida toda com fome e quando finalmente tem comida, engasga porque não sabe como comer direito. A física quântica explica isso com uma coisa chamada vácuo quântico. É aquele espaço vazio entre as partículas onde tudo é possível, mas você só consegue enxergar aquilo que está sintonizado para captar. Se você está sempre reclamando do seu chefe, seu vácuo quântico só vai te mostrar mais chefes ruins. Se você vive se comparando com outras mulheres, seu vácuo vai te mostrar mulheres mais bonitas, mais ricas, mais felizes. Você não está atraindo o que quer, está atraindo o que você já é. É como sintonizar um rádio em uma estação de lixo. Não adianta querer ouvir música boa se você não muda de estação. E aqui está a verdade incômoda que ninguém te conta. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa trabalhar 20 horas por dia. Não precisa cortar todos os gastos. Não precisa fazer meditação de 2 horas. Você só precisa parar de alimentar aquilo que não te serve mais. É como regar um pé de mato no meio do seu jardim. Não adianta jogar adubo nos outros lados se você continua regando aquele que só te atrapalha. Você precisa arrancar aquele pé pela raiz, jogar fora e só então plantar algo novo. Mas como fazer isso sem sentir que está jogando fora anos de vida? Primeiro, você precisa nomear aquilo que precisa morrer. Não basta dizer, eu preciso mudar de vida. Você precisa dizer, esse relacionamento me sufoca. Esse emprego me faz sentir invisível. Essa cidade me lembra de tudo que eu não quero mais. Quando você põe nome naquilo, tira o poder do invisível. É como quando você tem um medo no escuro e acende a luz. De repente, aquele monstro nada mais é do que um casaco jogado no chão. Depois, crie um ritual de despedida. Não adianta só pensar hoje, eu fecho esse ciclo. Você precisa marcar isso de alguma forma. Queime uma foto. Jogue fora aquele objeto que te lembra daquela época. Escreva uma carta e rasgue. Faça algo simbólico que faça seu cérebro entender que aquilo acabou. Porque o cérebro não entende conceitos abstratos, ele só entende ações concretas. É como quando você joga um copo de água no chão para limpar uma mancha. Você não fica limpando com o pensamento, você age. E por último, mas não menos importante, comece a praticar a arte do não julgamento. Quando você se flagrar revivendo o passado, em vez de se xingar, simplesmente observe. Ah, eu estou fazendo isso de novo. Sem culpa, sem drama. É como quando você engorda e percebe que comeu demais. Não adianta chorar. Você precisa fazer algo diferente na próxima refeição. A culpa só te mantém presa naquela frequência de sofrimento. O perdão para si mesma e para os outros é o que abre espaço para o novo. Agora você deve estar pensando, isso tudo é muito bonito, mas como eu faço isso na prática? Como eu sei que realmente fechei aquele ciclo? A resposta está no seu ambiente. Porque aquilo que você tem ao seu redor é um reflexo daquilo que você tem dentro de você. Se a sua casa estiver cheia de coisas que te lembram do passado, se o seu guarda-roupa estiver lotado de roupas que você não usa há anos, se a sua agenda estiver lotada de compromissos que você não gosta mais, adivinha? Você ainda está naquele ciclo. Por isso,
A primeira coisa que você precisa fazer hoje mesmo é olhar ao redor e identificar uma coisa que você não usa mais e se livrar dela. Pode ser uma roupa, um livro, um eletrodoméstico. Não adianta querer limpar o passado se você está mantendo as evidências dele jogadas pela casa. Cada objeto que você mantém é um fio invisível te puxando de volta. E não estou falando só de coisas materiais. Se você mantém pessoas na sua vida só por pena ou obrigação, elas também são como móveis velhos que ocupam espaço, mas não te servem mais. E aqui vem o alerta que vai doer. Você pode estar fazendo isso agora mesmo. Enquanto você lê isso, tem uma gaveta na sua cozinha cheia de talheres que você nunca usa. Tem um armário com roupas que não servem mais no seu corpo atual. Tem um celular com 100 fotos antigas que você não olha há anos. Cada uma dessas coisas é um lembrete silencioso de uma versão de você que não existe mais. E cada vez que você vê aquilo, seu cérebro recebe a mensagem: você ainda é aquela pessoa. Por isso que você não consegue evoluir. A solução não é jogar tudo fora de uma vez e viver em um quarto vazio. É começar pequeno. Hoje, jogue fora uma coisa. Amanhã, outra. Na semana que vem, doe uma caixa inteira para alguém que precisa. Cada coisa que você se livra é um peso que você tira das suas costas. E quando você menos esperar, vai perceber que está respirando fundo pela primeira vez em anos. Porque o espaço que você abriu não é só físico, é mental. É a prova de que você está realmente pronta para receber algo novo. Mas olha, eu sei que você deve estar se perguntando: e se eu me arrepender?